Começa agora, aqui na TV CRC-SP, mais uma edição do CRC-SP Conversa. No bate-papo de hoje, vamos falar sobre marketing para contabilistas. Diante de um mundo cada vez mais globalizado, desafiar modelos de gestão, criar estratégias para clientes potenciais, investir em relacionamentos e imagem pessoal, também passou a ser um papel das empresas de contabilidade. Prova disso é que o profissional bem preparado, com estratégias de marketing, tem trazido inúmeros benefícios ao contabilista. Para discutir o assunto, o CRC-SP Conversa recebe hoje o contabilista, empresário contábil, palestrante e escritor Anderson Hernandes Batista. Ele é formado em marketing e pós-graduado em gestão de negócios com ênfase em marketing. Anderson, o que é o marketing contábil? Bem, na verdade, o marketing contábil é justamente a aplicação das ferramentas de marketing exclusivamente à área contábil. Se você olhar, por exemplo, que o marketing contábil está dentro do contexto de serviços, que está dentro de um contexto de serviços profissionais, você vai ver, por exemplo, que algumas coisas são exclusivas da área contábil. E é justamente isso que o marketing contábil faz. Como usar essas ferramentas na área contábil. Entendi. E que estratégias a gente pode adotar nessa área contábil? Na área contábil nós temos inúmeras estratégias, né? Então nós vamos até tentar focar aqui algumas dicas específicas para os empresários contábeis, que é o grande enfoque desse trabalho de hoje, né? Já vou aproveitar algumas para mim, né? Com certeza. Então, na verdade, algumas coisas, por exemplo, que hoje as empresas têm utilizado muito são, por exemplo, ferramentas da internet para poder divulgar os seus serviços, para atender os seus clientes, para poder levar informação ao mercado. Então, nós podemos falar um pouco a respeito disso, o que acha? Eu acho ótimo. A gente podia começar a falar sobre sites, né? Como é que você vê um site de uma empresa contábil? Olha, na nossa empresa lá de consultoria, nós fizemos uma pesquisa bem aprofundada em sites contábeis. E nós tivemos a oportunidade de avaliar mais de 1000 sites contábeis e procurar entender o que os sites estavam fazendo de certo e o que eles estavam fazendo de errado, para poder entender os resultados que eles podem ter. Algumas das coisas que nós vemos que a grande maioria dos sites contábeis hoje eles têm, hoje dos que nós pesquisamos, mais ou menos cerca de 70% deles, trabalham, por exemplo, com algumas coisas que não são utilizadas para o prospectivo cliente contábil, como, por exemplo, a utilização de links. Por exemplo, para que um cliente ou um interessado num serviço contábil, ele vai entrar no site da sua empresa e lá ele vai encontrar links para outros sites, quer seja de órgãos governamentais ou outros locais? Para que ele vai se interessar por isso? Se na verdade ele está querendo conhecer os seus serviços, ele está querendo conhecer quais são os seus diferenciais, ele está querendo conhecer qual é a sua expertise no assunto. Então tem que focar na empresa, o site, é Exatamente. isso? E falando na empresa, como nós vendemos algo que é intangível, que é o serviço contábil, uma das maneiras que nós temos no site é justamente de mostrar para o nosso prospectivo cliente, até mesmo para o nosso cliente que visita lá o nosso site diariamente, como é que a nossa empresa ela consegue tangibilizar o nosso serviço, ou seja, tornar o nosso serviço algo realmente que possa ser visto pelo empresário. Mas isso é uma coisa difícil, né? Como é que a gente faz essa... Do ponto de vista do site, uma das coisas, por exemplo, que nós podemos fazer é mostrar a estrutura da nossa empresa, por exemplo. Se você observar, a grande maioria dos sites de contabilidade não tem foto da empresa. Não tem nenhuma imagem da equipe, não tem nenhuma imagem ali da estrutura da empresa. E quando tem fotos dentro do site, o que normalmente eles colocam? Fotos da cidade. Agora eu fico me perguntando, imagine a situação, nós estamos lá numa cidade específica, normalmente as empresas que vão visitar o nosso site já conhecem a cidade. Para que eu vou querer então fotos da própria cidade dentro do site? Ou quando coloca fotos da empresa, em vez de colocar fotos da empresa, coloca fotos que são abstratas, que não trazem exatamente aquilo que é a empresa. Ou quando descreve, por exemplo, os serviços, descreve uma série de itens técnicos dos serviços, sendo que, na verdade, o cliente está focado o quê? Na solução. Ele não está focado, por exemplo, num relatório específico, e sim a informação que aquele relatório pode dar. Então, dentro de um site, o empresário ele tem que procurar isso. Ele tem que procurar mostrar quais são as soluções que ele atende, qual é o público-alvo principal, ele tem que mostrar a estrutura dele, tem que mostrar a equipe e assim por diante. Entendi. E como que a gente pode usar as redes sociais para fazer um marketing, para divulgar o escritório? Olha, hoje nós temos uma questão que é a questão da informação. O empresário como um todo, ele procura informação.
Se você no seu site você consegue ter uma série de informações importantes para o empresário, por exemplo, em caráter de orientação. Vamos dar um exemplo agora, nós estamos na época do imposto de renda, e você tem lá vários artigos sobre imposto de renda, você traz informações sobre como que o fisco está atuando, e você posta aqueles artigos lá no seu site. Através das redes sociais, você pode, por exemplo, disseminar essa informação para as pessoas que lhe acompanham nessas redes poderem entender um pouco melhor como que eles podem buscar informação no seu site. Então é uma ferramenta que tem resultado. Hoje é possível, com tecnologias muito simples, você já fazer um artigo no seu site e automaticamente já é postado automaticamente numa rede social a informação desse artigo. Então, isso não demanda um tempo do empresário. É mais uma questão de conhecer um pouco mais sobre isso e também de ter um pouco mais de criatividade. E disciplina, né? Para alimentar sempre, manter a informação atualizada, né? Exatamente. O que acontece hoje, olha só, Ana, os empresários muitas vezes quando nós damos algum treinamento ou quando nós vamos lá fazer uma consultoria para eles falam que não tem tempo para poder cuidar do site deles. Então, às vezes você olha para um site de uma empresa, ele coloca lá uma página de artigos. Aí você olha lá para a página de artigo deles, tem 3, 4 artigos apenas. Ou às vezes o último artigo já faz mais de 6 meses que foi postado. Aí depois foi depois da última declaração de imposto de renda que ele teve tempo para postar. Então, olha só, se ele disser, por exemplo, que ele não tem tempo, na verdade, isso não é uma realidade. Porque hoje é muito simples, por exemplo, você buscar a informação que ele mesmo tem que buscar para uso dele. Sim. E depois colocar essa informação com alguns minutos diários para o site para que o cliente dele possa acessar e possa, então, ampliar a questão do relacionamento e também a prospecção de novos clientes através do site. Qual que é a importância da educação continuada para dar base nesse marketing? No caso da continuação, da educação continuada, na verdade, o que acontece é que o contabilista ele tem que se informar a todo dia, a parte técnica, mas o importante mesmo é como ele vai pegar essa parte técnica, que ele consegue entender com a equipe dele, e tornar isso inteligível ali para o pessoal que é o cliente dele, por exemplo. Então, às vezes, por exemplo, você explicar um determinado ponto que seria um ponto um pouco complexo para o cliente, mas explicar de modo simples, talvez colocar um artigo simples, ou talvez você fazer uma apresentação ali na sua empresa para um grupo de empresários, ou chamar o seu cliente ali, mas mostrar as coisas de forma muito simples para que ele possa entender. Entendi. E sempre um bom marketing tem que vir acompanhado de uma boa qualidade técnica, né? Com certeza. Mas uma coisa que a gente vê, por exemplo, que o profissional, de um modo geral, ele está preparado do ponto de vista técnico. Porque se ele não estiver preparado, o prejuízo vai ser muito para a empresa dele. Então ele tem que se preparar. Mas não é só estar preparado. O seu cliente tem que entender que você está preparado. Como é que a gente faz isso? Por diversas formas. Uma maneira, por exemplo, que nós podemos utilizar hoje é por embalar a entrega do serviço para o cliente. O que acontece hoje, por exemplo, com o empresário? Ele pega, por exemplo, conclui um determinado serviço, vamos dizer assim, o fechamento do balanço da empresa do cliente. E simplesmente encaminha ao cliente um relatório. O cliente olha aquele relatório, não consegue entender, na maioria das vezes, absolutamente nada. Do sistema, né, que não dá. Exatamente. E ele simplesmente não entende qual é o papel do contabilista, não entende para que serve aquele relatório. E isso poderia ser facilmente resolvido com medidas simples, que não custaria nada para o contabilista. Talvez um pouquinho de tempo, mas daria um resultado muito importante. Por exemplo, ele poderia simplesmente preparar uma apresentação com alguns slides, com alguns pontos específicos do relatório, e chamar o cliente lá, talvez em 30 minutos, dar uma explicação detalhada, mas que realmente possa interessar ele a respeito daquele relatório. Aí nós estaríamos agregando informação, estaríamos embalando o nosso serviço e tangibilizando aquilo que é o serviço contábil, que de modo geral é meio intangível.